Louvor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, se não tem palavras comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Aleluia! Mesmo sem palavras, fale com o Senhor no seu coração. Aleluia! Ele vai ouvir, porque Ele conhece a necessidade do seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ao dobrar os teus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Tua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamentos, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a sua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia! Eu creio que o Senhor te ouvirá. Ele vai te ouvir mesmo sem palavras. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia!
Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui para entoar louvores de adoração ao nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno. Nós estamos felizes nesta manhã pela participação dos nossos irmãos e irmãs, pessoas também distantes que estão participando aí, Maria Rosa do Rio de Janeiro, entre outras pessoas, Luciane, Zenaide, Francilene, pessoas Ariadne, estão participando de outras regiões, de outros lugares, de Cuiabá, Mato Grosso, do Rio de Janeiro, até mesmo de Portugal, tem pessoas assistindo este culto. Por quê? Porque é importante estarmos na presença desse Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Depois, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 38, e capítulo de número 8, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos, capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que se estava em casa. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36 diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Capítulo 8, versículo 41 diz assim: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, ou aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos diante de 3 versículos que dão estrutura a 3 acontecimentos no ministério de Jesus Cristo. O primeiro texto, o primeiro versículo, juntamente com o segundo e o terceiro, forma 2 semelhanças que nós não podemos ignorar. 2 semelhanças que trazem o ponto, o clímax, o ponto-chave dos acontecimentos que se sucederam neste período. O primeiro deles é o personagem principal, chamado Jesus Cristo. Jesus estará realizando nos 3 períodos, Jesus estará fazendo nos 3 momentos algo extraordinário. O segundo ponto semelhante entre os textos está justamente na posição geográfica, ou melhor dizendo, o ambiente em que todos esses acontecimentos foram realizados. E diante desses acontecimentos, diante desta semelhança, eu começo a entender que Deus, ao enviar o seu Filho, Ele tinha um propósito. E Jesus, quanto ao seu ministério terreno, para que viesse realizar, para que viesse cumprir, para que viesse estar estabelecido, Jesus então precisou, segundo o apóstolo Paulo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5, 6, 7, 8 de Filipenses, ele vai dizer que Jesus teve que esvaziar-se da sua glória, isto é, vai tomar a forma de homem, ele vai fazer-se menor do que os anjos, e ele vai vir com propósito, e nós entendemos que Jesus, ao eliminar esta glória divina para entrar no mundo físico e cumprir a vontade do Pai, nós começamos a entender que tem certas coisas na vida de um homem, seja ele divino, seja ele humano, que não se pode negar. Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, mas nunca deixou de ser Deus. Jesus, ele se esvaziou da sua glória,
mas nunca deixou de fazer aquilo que propriamente foi enviado para fazer e nunca perdeu a sua postura de divino. Diferentemente, ele serviu para mostrar que para entrar no reino de Deus é através do serviço e da fidelidade ao propósito de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu consigo identificar algo que não pode ser questionado: a sabedoria de Cristo. Por que a sabedoria de Cristo não pode ser questionada? Por que a sabedoria de Cristo não pode ser então questionada? Porque nós entendemos que Cristo, ele é a própria sabedoria, e este atributo divino não se apartou de Jesus. Por quê? Porque ele é a sabedoria. Em Provérbios capítulo de número 8, nós entenderemos que esta sabedoria, ela existe antes de todas as coisas. A sabedoria, ela está presente antes dos fundamentos, antes de todas as coisas passarem a existir. Por quê? Porque a sabedoria é Cristo, é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, e este verbo vai se materializar como prova da sabedoria. Paulo diz que ele esvaziou-se da sua glória, mas em nenhum momento Jesus deixou de ser sábio, como sempre foi. E nós vamos entender pouco a respeito da infância, da juventude e do início da maturidade da vida de Jesus, porque a Bíblia não nos dá estas informações. Mas quando lembro ou leio em Lucas capítulo de número 2, eu entenderei que com aproximadamente 12 anos de idade, Jesus foi esquecido pelos seus pais em Jerusalém. E quando foram procurar a Jesus, quando foram atrás de Jesus, encontraram ele na sinagoga, no templo, indagando, questionando e respondendo. E as pessoas que os ouviam, as pessoas que estavam presentes, as pessoas que então estavam determinadas a conhecer mais de Deus, se impressionaram. De repente, os seus pais questionam o seu desaparecimento, e Jesus vai dizer: eu estou fazendo ou tratando dos negócios de meu pai. Aleluia! A sabedoria de Cristo, ela é tão poderosa. A sabedoria de Cristo, ela acompanhou todo o seu ministério, que quando ele começou o seu ministério terreno, quando ele começou a fazer, quando ele começou a ensinar, aleluia, esta sabedoria se tornou um perfume, uma essência, porque aonde Jesus passava, aonde o mestre ia, lá estava a pessoas querendo sentir este odor, querendo sentir esta fragrância, querendo sentir este cheiro agradável. E este cheiro agradável, ele é oferecido pela igreja hoje, através de uma verdadeira adoração, através de uma verdadeira maneira de viver, através da entrega a Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. E quando nós olhamos para esta sabedoria exalando este perfume, nós vamos entender que as pessoas queriam estar perto, as pessoas queriam estar ao redor de Jesus. E Jesus, antes de seu ministério terreno, ele viveu uma vida comum, mas nunca viveu uma vida de pecado. Aprenda isso. Jesus viveu uma vida comum, mas nunca viveu uma vida de pecado. E diante desse exemplo, as pessoas querem ouvir Jesus, querem saber o que ele tem para oferecer, querem saber o que ele tem para entregar. E a Bíblia revela que quando ele desce para Cafarnaum, aleluia,
souberam que ele estava em casa. Aleluia. Souberam que ele estava em casa. Olhe o que o perfume de Cristo, aleluia, consegue fazer nos narizes daqueles que estão necessitados em sentir um cheiro agradável. Aleluia. Encheram a casa de Jesus, completaram, preencheram todas as partes, até mesmo as partes que davam acesso ao ambiente em que Jesus estava. E de repente, aleluia, a palavra de Deus diz que eles anunciavam a palavra. Ele anunciava a palavra. E eu começo a aprender as lições do ministério de Cristo que eu preciso replicar na minha vida. Aleluia. Jesus fez da sua casa uma congregação. Aleluia, aleluia. Nós precisamos entender que a nossa casa não é diferente da casa de Jesus. A nossa casa não é diferente da casa do Mestre. A nossa casa hoje habita o chamado Espírito de Deus. Então, aonde nós estivermos, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, seja o nosso habitáculo físico ou seja o nosso habitáculo espiritual, lá tem que estar o Senhor operando sobre as nossas vidas. Aleluia. Jesus pega a sua casa agora, aleluia, e começa a anunciar a palavra. Por que a palavra? Porque a palavra liberta. Porque a palavra de Deus traz arrependimento no coração do homem, para que ele venha reconhecer o seu estado natural, a sua natureza pecadora, e reconheça que não há outro caminho senão o caminho que leva ao céu. Até existe outro caminho, mas Jesus não está nele. Mas o caminho em que Jesus está é caminho de perdão. O caminho que Jesus está é caminho de milagre. O caminho que Jesus está é caminho de restauração, porque ele tem autoridade no céu, na terra, onde ele estiver, porque ele é Deus. Aleluia. De repente é trazido por 4 pessoas um paralítico. Alguém que estava impossibilitado de firmar sobre os seus pés, alguém que não podia caminhar sozinho, alguém que precisava e vivia na dependência de outras pessoas, alguém que precisava e dependia de ser carregado e estava impossibilitado de ter acesso livre aonde desejar. De repente, ao chegarem, depararem com a multidão e a dificuldade, muitas pessoas voltaria outro dia, outras pessoas desistiriam, quem sabe outras pessoas abandonaria. Mas a minha Bíblia diz que essas 4 pessoas não abandonaram aquele homem sobre o leito. Sabe por quê? Porque a fragrância do perfume de Cristo já estava cheirando, aleluia, sobre a vida daquele, já estava chegando às narinas daquelas pessoas, e eles tinham a certeza que Jesus estava ali pronto a atender. Aleluia, aleluia. Nós precisamos aprender a carregar paralítico. Tem uma lição muito importante nesse texto. Nós precisamos aprender a carregar paralítico. Quem é o paralítico hoje em dia? Tem pessoas que não têm a mesma força que você. Tem pessoas que não têm a mesma facilidade para entender e absorver as revelações celestiais e contidas na palavra. Tem pessoas que são impulsivas. Tem pessoas que são sanguíneos, tem pessoas que têm um temperamento forte. Isto não quer dizer que o reino de Deus não foi feito para esta pessoa. O que ela precisa é de alguém que a carregue e leve até Jesus, e Jesus pode ensinar essa pessoa a começar a andar com os seus próprios pés. Aleluia.
Oh Espírito de Deus, ensina a tua igreja. Espírito de Deus, fortaleça a tua igreja, para que eles venham carregar paralítico, para que eles venham entender que maior é a obra que o Senhor tem para realizar, assim como realizou na vida daquele que vai carregar. Aleluia. Eu estou andando, mas tem pessoas que não conseguem andar, tem pessoas que rastejam como Mefibosete, mas vai chegar um dia que, se ele não voltar a andar, Deus enviará uma carruagem do rei para mandar buscar e sentar à mesa, porque Deus tem poder para fazer nas nossas vidas coisas extraordinárias. Aleluia. É interessante que eles viram a impossibilidade, mas não deixaram a impossibilidade impedi-lo de verem a Jesus. Aleluia. Quantas pessoas esquecem que Jesus sempre está à disposição, que Ele escuta as nossas orações, que Ele está ouvindo de imediato, mas a Bíblia revela que existem principados e potestades que impedem muitas das vezes da resposta chegar de forma imediata, mas isso não quer dizer que Deus não enviou, e nós entendemos que no tempo determinado Deus fará andar paralítico, Deus fortalecerá carregador de paralítico, e Deus vai fazer da sua casa, assim como você precisa entender que ela é uma congregação de milagre, porque foi Deus quem instituiu. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, esse Deus que nós servimos. É interessante que no processo do milagre começaram a murmurar depois que o paralítico foi entregue a Jesus, porque Jesus vai dizer para o paralítico: filho, perdoado são os seus pecados. Aleluia. Nem sempre o que achamos que nos impede de andar, ou quem sabe aquilo que nós achamos que precisamos, é importante demais, além do perdão de Deus sobre a nossa vida. Às vezes o que nós precisamos não é voltar a andar. Às vezes tem pessoas que estão aí fora que o problema não é caminhar, andar. Não, às vezes o problema da pessoa lá fora é a falta de perdão. Aleluia. E aqui começa uma lição muito importante a respeito do perdão. Nós temos que aprender a perdoar, assim como Jesus perdoava, porque nós não estamos fazendo outra coisa senão a continuidade do ministério de Cristo na terra. Jesus, ele sabia perdoar na hora que precisava perdoar, mas também tinha poder para mandar levantar, porque ele tem poder nos céus e na terra. E ele disse: olha, se creres, farás também as mesmas obras que eu faço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a dizer: quem que é este que tem poder para perdoar pecado? Aleluia. Cristo te deu poder para perdoar, irmão. Cristo te deu poder para perdoar, irmã. Você pode dizer: ah, quem perdoa é Deus. Ei, Deus também perdoa, mas você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a esquecer, a arrancar a raiz de amargura do seu coração e a perdoar, porque o perdão, ele não só produz milagre, como também te dá paz de espírito. Aleluia. Louvado seja o nome de Cristo nesta manhã. Aprenda a perdoar e terá paz na tua vida. Aprenda a perdoar e verá os milagres de Deus sobre a tua vida. Aprenda a perdoar e verá o poder de Deus tomando e te aperfeiçoando todos os dias, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o seu Deus. Aleluia. Aí Jesus disse: para saber que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. Aleluia. O paralítico entrou na casa de Jesus
e o paralítico vai sair da casa de Jesus em direção à sua própria casa. Aleluia! O paralítico foi impedido de entrar pela porta, aleluia! E desceu por um lugar aonde nós entendemos que era um meio impossível para que ele viesse chegar a Cristo, aleluia! É interessante que ele foi impedido de entrar, mas ele sairá pela porta que ele nunca entrou, porque Deus tem a fazer destas coisas. Deus faz coisas que nós não entendemos, Deus opera através de meios que nós não compreendemos, mas isso não quer dizer que Deus não está operando sobre a tua vida. Você pode até não ter entrado pela porta que deveria entrar, mas vai sair por ela com a vitória, caminhando, fortalecido e com o perdão de Deus sobre a tua vida, aleluia. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 37, diz que Jesus agora é convidado para estar na casa do fariseu. De repente ele entra na casa do fariseu, ele senta à mesa, e quando ele se assenta à mesa, aleluia, uma mulher pecadora entra na casa do fariseu. Aleluia, vai por detrás de Jesus, dobra o teu joelho, começa a derramar lágrimas aos seus pés e a enxugar com os seus cabelos, aleluia. Olha o segredo do milagre, aleluia. Olha o perdão mais uma vez entrando, aleluia. Olha Deus operando. De repente aquela mulher entra na casa do fariseu e o fariseu começa a murmurar, dizendo: se ele fosse profeta, ele saberia quem havia entrado e está aos seus pés, aleluia. É bem verdade que ele sabia e ele queria aquela mulher aos seus pés. Sabe por que ela entrou na casa do fariseu? Porque ela sabia que a casa dela não era digna de Cristo entrar. Então ela precisava primeiro resolver o teu problema para poder convidar Jesus para a sua própria casa, aleluia. Ela estava na casa do fariseu porque a casa dela estava desarrumada, mas Deus está à disposição, Cristo está à disposição para restaurar a tua casa. E a Bíblia diz, aleluia, que ela chorava aos pés. Ela regava aos pés de Jesus, aleluia. Ela estava plantando quando ela desceu de joelho aos pés de Jesus. Ela estava descendo, ela estava plantando o seu milagre. De repente a Bíblia diz, aleluia, que com lágrimas, ela estava derramando lágrimas, água, ela estava regando, aleluia, o seu milagre. E ela não desperdiçava lágrimas, porque ela enxugava com os seus cabelos, aleluia. Sinal de humilhação, sinal de reverência. Você precisa de perdão, perdoe. Você precisa de milagre, então creia. Deus está à disposição. Aprenda com esta mulher a chegar até Jesus e receber da parte dele aquilo que você precisa, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não seja como o fariseu que convidou e não soube recepcionar o mestre, mas faça como a mulher que precisava. Ela não tinha palavras, porque o homem na sua natureza não tem poder de justificação. O Senhor não te condenará por aquilo que você deixou de fazer ou fez. Não, Jesus te condenará pela desculpa que você dá, pelo que você fez e pelo que você não fez, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele domina todas as coisas, porque Ele é o nosso Deus, aleluia. Capítulo 8, versículo 41, para concluir. Um principal da sinagoga vai chegar diante de Jesus. Um principal da sinagoga vai chegar diante de Jesus aos pés, vai se prostrar diante de Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha um problema. A sua filha única estava à beira da morte. É interessante que em Lucas também nós encontramos
Jesus chegando na sinagoga, entregaram o livro do profeta Isaías para Jesus, e quando entregaram o livro do profeta Isaías, ele leu aquilo que nós entendemos no capítulo 61 de Isaías: e o Espírito de Deus está sobre mim, e me enviou aos mansos da terra a pregoar o ano aceitável do Senhor. E de repente, ao terminar de ler, ele se assenta como costume dos judeus, e quando ele se assenta, as pessoas estão esperando a resposta a respeito do texto, e ele vai dizer: esse aí sou eu. Aleluia, esse aí sou eu. De repente, o principal da sinagoga começa um motim e querem levar Jesus para lançar de cima do monte de alto a baixo. Aleluia. Era principal da sinagoga. De repente tem um principal na sinagoga, Jesus lá está, e tem um homem com a mão ressequida ou com a mão mirrada. Jesus chega diante dele, ele clama por socorro, Jesus vai curá-lo. Um principal da sinagoga vai questionar porque é sábado, não pode curar. Aleluia. Jesus disse: epa, fazer o bem não importa o dia, importa é que você esteja disponível a fazer o que é bom para os outros diante do Pai. Aleluia. Você precisa aprender, sabe por quê? Porque o fariseu entendia que poderia vir qualquer outro dia, menos naquele dia. Só que o problema é que só tinha culto no sábado na sinagoga. Como que aquele homem receberia o milagre? Aleluia. Então nós começamos a entender que Deus é perfeito demais para deixar você com a mão ressequida. Deus é importante demais e poderoso demais para deixar você sobre um leito. Deus é importante e poderoso demais para impedir você de receber o perdão. Então creia nesta manhã que Deus está operando sobre a tua vida. Creia nesta manhã que Deus está operando sobre a tua casa. Creia nesta manhã que Deus está com você, porque Ele nunca te deixou. Nós abandonamos Ele, mas Ele nunca nos abandona. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Agora o texto revela que um principal da sinagoga está precisando de milagre. Aleluia. E ele dobra os seus joelhos e se humilha, e Jesus prontamente vai dizer: eu vou lá na sua casa, eu vou fazer um milagre. Sabe por quê? Porque quem tem uma filha única não pode deixá-la morrer. Quem sabe a tua filha única, aleluia, é a tua casa, é o teu casamento, é o teu ministério, é a tua palavra, é a tua honra. Não deixe ela morrer, mas se humilhe diante de Deus e veja Deus fazer coisas extraordinárias sobre a tua vida, porque Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir mais um louvor com a irmã Suzy, aleluia. Ela vai estar louvando a Deus e nós estaremos louvando juntamente com ela e rompendo o céu nesta manhã, sabendo que o teu milagre vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Perto de ti. Errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir, quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e primeiro. Quero estar em tua casa e o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto
Senhor.